Olá, tudo bem? Sou a professora Roseli e hoje nós vamos falar sobre potência envolvendo números inteiros, ou seja, com números negativos. Vamos relembrar o que é uma potência. Se nós temos a seguinte situação: A elevado a n, significa que eu vou pegar o meu A e vou multiplicar por ele mesmo n vezes. Temos como exemplo, 2 elevado ao cubo, significa que eu vou pegar o 2 e vou multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Deste jeito, eu vou ter 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ou, se eu tenho 3 elevado a 4, você vai fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Multiplica o 3 por ele mesmo 4 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Lembrando o seguinte, gente, dentro de uma potência, nós temos o 6, ele é chamado base, e o 2, ele é chamado expoente, tudo bem? E o 36 é o resultado da minha potência. Agora, nós temos alguns casos particulares para relembrar. Se eu tenho esta situação, menos 3 elevado ao quadrado, lembrando o cálculo da potência, significa que eu vou pegar o menos 3 e vou multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Só que aqui, gente, tomem um certo cuidado, porque nós temos sinal negativo. Então, nós temos que fazer uma regrinha de sinal, ou seja, menos com menos, mais, 3 vezes 3, 9. Mas, na prática, o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar o seguinte: se o seu expoente é um número par, nós vamos pensar o seguinte: o resultado vai ficar positivo. Dessa forma, você não precisa ficar se preocupando em fazer regrinha de sinal. Agora, se você tiver um expoente ímpar, o seu resultado vai ficar negativo. Segundo exemplo, menos 5 elevado a 4. Ó, gente, você já pode colocar em prática. Se você tem um expoente par, você já sabe que o seu resultado vai ficar positivo, devido ao resultado da regrinha de sinal. Agora, você só vai fazer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que vai ter como resultado 625. Tudo bem? Agora aqui, gente, o que acontece? Ó, você tem uma base negativa, só que o seu expoente agora, ele é ímpar. Se você tem um expoente ímpar, como vai ficar o seu resultado? Negativo. 2 elevado ao cubo, quanto que vai dar? 8. Nós já vimos aqui em cima. Agora aqui, gente, tem que tomar um certo cuidado, porque essa situação é diferente dessa. Neste caso aqui, você tem o negativo dentro do parênteses, ou seja, o negativo também está sendo elevado ao quadrado. Então, você vai usar a regrinha do expoente par, resultado positivo, expoente ímpar, resultado negativo. Neste caso, o seu sinal não está sendo elevado ao quadrado, somente o 3. Então, neste caso, quando não tem parênteses, mesmo com expoente par, o seu resultado permanece negativo. E você faz o cálculo: 3 elevado ao quadrado, 9. Neste caso, gente, nós temos agora um expoente negativo. Qual o processo? Inverte a sua base. Se você tem 5 sobre 2, você vai ficar 2 sobre 5. E o seu expoente passa a ser positivo. E a partir daqui, você faz o cálculo normal. 2 elevado ao quadrado, 4. 5 elevado ao quadrado, 25. Nesse caso aqui, gente, você tem base negativa, expoente negativo. Primeira coisa que nós vamos fazer: transformar esse expoente em positivo. Vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos no caso anterior. Por enquanto, mantém o sinal
inverte a base. Se é 6 sobre 2, aqui vai ficar 2 sobre 6. E o seu expoente passa a ser positivo. Ó, gente, agora nós vamos aplicar a regrinha do expoente par e expoente ímpar. Como esse expoente ele é par, o meu resultado vai ficar positivo. E você faz o cálculo da potência. 2 elevado ao quadrado, 4. 6 elevado ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Tá bom? Agora aqui, gente, nós temos algumas propriedades, né? Primeira propriedade, produto de potências de mesma base. Qual o processo que nós vamos utilizar aqui? Eu tenho uma multiplicação de bases iguais. O que nós vamos fazer? Somar os expoentes. Só que tomem cuidado, porque de vez em quando vai aparecer um expoente negativo. Tomem cuidado com regrinha de sinal, tá? A regrinha de sinal costuma derrubar muita gente. Neste caso aqui, qual é o cálculo que você vai ter que fazer? Lembre-se, mantém a base e soma os expoentes. Só que aqui, gente, vamos fazer aqui no cantinho, né? Vamos fazer um rascunho. Qual é o processo que nós temos que desenvolver? Lembre-se, você vai fazer a soma, mas por ter um sinal negativo, isso daí pode inverter um pouquinho. Então, nós temos aqui 3 mais, só que o 8 é negativo, então vamos colocar entre parênteses para não confundir os sinais. Você vai ter aqui 2, regrinha de sinal, mais com menos, você vai ter menos. Então aqui, gente, ó, o que acontece? O que era uma soma, na verdade, virou uma subtração. Lembrem da regra, sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do maior, ou seja, o meu novo expoente vai ser menos 5. Neste segundo exemplo, mantém a base, as bases são iguais, soma os expoentes, então eu vou ter menos 6 mais 2. Ó, gente, mesma regrinha, tá? Sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do número maior. Então, eu vou ter como resultado menos 4, a elevado a menos 4, tudo bem? E aqui, gente, a mesma coisa, ó, é uma multiplicação, você vai somar os expoentes, só que tem um negativo, vamos organizar e colocar entre parênteses, menos 1. Neste caso aqui, gente, como que vai ficar? Primeiro, vamos eliminar o parênteses fazendo a regrinha de sinal. Então, você tem mais com menos, menos 1. Agora, vamos fazer o cálculo de fato. Então, vai ficar 4 menos 1, 3. Cuidado com a regrinha de sinal. E, ó, gente, como nós estamos aqui simplesmente aplicando a propriedade, nós vamos finalizar aqui. Ele não está pedindo para fazer o cálculo da potência. Segunda propriedade, quociente de potências de mesma base. Nós temos uma divisão de bases iguais. Qual é o procedimento? Subtrai os expoentes, mas cuidado com o sinal negativo, porque geralmente quando tem sinal negativo, você tem que fazer algum tipo de regrinha de sinal. Primeiro exemplo, nós temos 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a menos 5. As bases são iguais, mantém a base e subtrai os expoentes. Só que nesse caso, gente, cuidado que tem aqui o menos 5. Então, vamos montar aqui. 8 menos 5. Tá vendo, gente? É uma subtração, só que o 5 já é negativo. Então, eu coloquei entre parênteses para fazer a regrinha de sinal sem problemas. Neste caso, eu vou ter 8, fazendo a regra de sinal, menos com menos, mais 5. Então, gente, percebe, devido à regrinha de sinal, o que era uma subtração, na verdade, virou uma soma, né? Agora, eu tenho aqui 8 mais 5,
2 elevado a 13. Neste segundo exemplo, é o mesmo processo. Mantém a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos 10 menos 2. Por que eu não precisei colocar parênteses aqui? Porque o 2, gente, ele já é positivo. Você até pode colocar parênteses, né, para ficar organizado, mas nesse caso não tem necessidade, porque aqui a gente não vai precisar fazer nenhum tipo de regrinha de sinal. Agora, fazendo o cálculo, lembra da soma quando você trabalha com números negativos, sinais iguais, você soma e conserva o sinal, ou seja, eu vou ter como resultado A elevado a menos 12. Nesse caso aqui, gente, aqui o processo normal, mantém a base e subtrai os expoentes. Aqui eu tenho expoente 1, 4 menos 1, 3. Então, aqui, sem grandes dificuldades. Lembrando que a divisão, ela pode vir nesse formato ou no formato de uma divisão. Aliás, no formato de uma fração. Então, aqui nós vamos ter o seguinte: mantém a base e subtrai os expoentes. Então, fica 5 menos 3. Aqui houve a necessidade do parênteses porque o segundo termo é negativo e nós vamos ter que fazer uma regrinha de sinal. Então, nós vamos ter aqui 6, né? Mantém, fazendo a regrinha menos com menos, mais 3. Fazendo o cálculo da potência, nós vamos ter 5 mais 3, 8, ou seja, 6 elevado a 8. Tudo bem? Agora aqui, gente, próxima propriedade, potência de uma potência. Neste caso, para simplificar, nós podemos eliminar o parênteses, fazendo uma multiplicação entre as potências. Dessa forma, eu vou transformar as duas potências em uma só, mas tomem cuidado com o sinal. Nós vamos ter que fazer aqui uma regrinha de sinal. Neste caso, mantém a base e multiplica os expoentes. Só que aqui nós temos menos com menos, mais 2 vezes 4, 8, ou seja, 3 elevado a 8. Da mesma forma, tá, gente? Aqui nós temos somente aplicando as propriedades. Neste caso aqui, eu tenho A elevado a 5 elevado a menos 2. Qual é o processo que nós vamos utilizar? Você mantém a base e multiplica os expoentes, fazendo a regrinha de sinal. Mais com menos, menos, 5 vezes 2, 10. Finalizou aqui. Neste caso, gente, mantém e faz a multiplicação dos expoentes. Menos com mais, menos, 4 vezes 3, 12. Como nós só estamos aplicando as propriedades, finaliza aqui o exercício. Quarta propriedade, distributiva da potência em relação à multiplicação e divisão. Nós temos um caso parecido com a terceira propriedade, porém, dentro dos parênteses, nós temos uma multiplicação de dois termos diferentes ou uma divisão. E também nós temos aqui expoentes diferentes. Qual é o processo que nós vamos utilizar aqui para simplificar a resolução do exercício? Você vai multiplicar os expoentes, fazendo uma distributiva. Dessa forma, você elimina os parênteses e transforma num expoente só para cada base. Por exemplo, 2 elevado a menos 3 vezes 5 elevado a 4. Tudo isso elevado a menos 2. Como nós podemos fazer essa simplificação? As bases, gente, elas vão se manter, mesmo porque as bases são diferentes, nós não podemos unir em uma base só. Então, você mantém o 2 e multiplica os expoentes. Então, fica menos com menos mais, 3 vezes 2,
6. A mesma coisa você vai fazer com 5. Mantém a base e multiplica os expoentes. Mais com menos, menos. 4 vezes 2, 8. Aqui, gente, como eu já havia falado, as bases são diferentes, então não dá para fazer mais nada. Finaliza aqui o exercício. Neste segundo exemplo, o processo é o mesmo, né? Eu tenho uma divisão, né, uma fração, você mantém a base, 5 sobre 7, e multiplica os expoentes. Dessa forma, você elimina o parênteses e transforma num expoente só. Só tomem cuidado com o sinal. Então, você vai ter menos com mais, menos, 3 vezes 6, 18. Menos com mais, menos, 2 vezes 6, 12. Nesse caso, gente, finalizou aqui o exercício, porque as bases são diferentes, não dá para aplicar nenhuma propriedade e nós não vamos fazer o cálculo da potência, porque o objetivo era só aplicar a propriedade. Bom, finalizamos aqui, espero que vocês tenham aproveitado. E se vocês quiserem dar alguma sugestão, fazer algum comentário, façam, né? Mandem as mensagens e não esqueçam de se inscrever em nosso canal. Até mais!